Eu poderia ficar horas aqui com vocês falando sobre diferenças entre o patchwork padrão e o patchwork maluco, o crazy. Com a técnica do patchwork maluco, ele te dá inúmeras possibilidades. Você pode usar os menores retalhos. Você pode utilizar desde os tecidos mais finos e delicados até tecidos mais encorpados. Como caso, eu escolhi reutilizar os jeans velhos, aquelas pernas de calça que fica encostada aqui na minha calça. Eu sou a Cleomagno, sou professora de patchwork e costura criativa e eu convido você para fazer o nosso projeto de hoje. Vem para o ateliê, se inscreve no canal, entre no grupo do Facebook, o link está aqui embaixo e bora lá, vamos fazer o nosso projeto. Eu escolhi uma forma bem básica, bem simples, para iniciarmos essa técnica. E a partir daqui, podemos desenvolver projetos muito mais trabalhosos e muito mais elaborados. Eu separei algumas tiras, terei tonalidades diferentes e um corte aleatório para iniciar. Vou só dar uma acertada aqui, ó. Não importa se você vai fazer triângulo, quadrado, figura nenhuma, não importa. Aqui eu estou com figura nenhuma. É um corte aleatório, simplesmente um retalho. Eu vou escolher um dos lados e começar a minha costura. As tiras não precisam ter o corte reto. A ideia é aproveitamento do máximo possível. Vou começar com essa tira. Como o meu primeiro recorte está menor, eu vou colocar ele em cima da tira. Procuro dar uma ajustada aqui. E aqui a minha costura pode ser tanto de 0,75 como de 1 centímetro. Eu vou costurar, o meu calcador é de meio. Eu vou costurar um pouquinho maior que a medida do meu calcador. Vou dar retrocesso no começo, no final. Vou sempre procurando cortar esses fios de linha que vão aparecendo. Antes de cortar aqui, eu já vou abrir a costura. Como eu estou com jeans, a minha costura vai ficar mais pesada. Abri a costura, vou cortar o excesso, mas não exatamente da medida. Então, eu coloquei esse. O próximo eu vou colocar nesse lado. Observem que o meu recorte está totalmente fora. Então, eu vou pegar uma tira de tecido. Vou colocar direito com direito. Posicionar de uma maneira que eu tenha uma parte reta para seguir. E vamos lá. Costura até o final, onde eu estou enxergando o corte do tecido. Retrocesso. Aqui eu vou cortar esse excesso de tecido. Já corto o fio. Vou abrir a costura. Se ficar grosso aqui, pode até dar uma batidinha. E já costurei mais um tecido aqui. Não vou cortar essa sobra. Vou rodar e vou costurar o outro deste lado. Mais uma tira de tecido. Posiciono direito com direito sempre. Posso já cortar essa sobra ou posso cortar depois. E costura. No caso, você pode trabalhar tanto com 1 centímetro, com margem de pé de máquina ou com meio.
Aqui a costura com 0,75 ou com 1 centímetro fica bem mais leve para abrir. Abre a costura. Até o cabo da tesoura serve como vincador. Vou cortar um pouco do excesso. Para você que tá insegura, achando que não vai conseguir fazer a volta, no caso, no sentido que você definiu o horário ou anti-horário, eu estou trabalhando no sentido horário. O que você pode fazer? Coloca aqui, ó, número 1 e coloca a flechinha com o marcador de giz, o sentido que você está indo, ó. Você não vai se perder. Depois é só passar o ferro e tirar. Próximo, vou colocar deste lado. Uma tira sem definição de medida. Vou só tirar esses fiapos que estão aqui, para ficar menos sujo. Não importa se eu estou colocando avesso ou direito. Vou colocar direito sobre direito. Eu vou seguir o corte desse tecido. Então, a minha costura será aqui. Depois, eu corto o excesso. Vou cortar esse excesso de tecido. Vou abrir a costura. Para você que tá marcando, observe que eu comecei aqui, meu centro, vim para esse lado, para esse e para esse. Se você for fazer a nossa marcação, você não tem como se perder. Meu próximo será aqui e eu vou seguir uma reta do tecido. Vou cortar uma faixa dessa perna. Não fique presa nem a corte e nem a medida. Vou posicionar de uma maneira que cubra todo o tecido da parte de baixo. A minha pontinha está aqui, eu vou prestar atenção nesta pontinha. E vou prestar atenção para que o meu tecido esteja com a costura aberta. E corto esse excesso de tecido que ficou aqui. Eu vim dessa direção, agora eu vou descer novamente. Então, o meu próximo retalho será preso deste lado. Mais uma tira aleatória. Vou deixar um pouquinho de sobra acima. Vou prestar atenção para que cubra o corte do tecido que está embaixo. Observe que eu não estou preocupada com o tamanho da margem. É um ótimo exercício para costura reta. E sempre abrindo a costura. Havia feito esse. Acabei de fazer esse. Agora, o próximo será colocado deste lado. Vou colocar esse no avesso. Deixo um pouquinho para cima. Vou posicionar. Se eu quero esse no avesso, então, vou considerar direito no direito. Sempre a finalização da costura vai ser seguindo o corte do tecido que está embaixo. Vim daqui. Agora, eu coloquei esse aqui. Agora, o próximo, vou colocar em cima deste lado. E assim, eu vou costurando minhas tiras, cortes irregulares, aproveitamento de sobra. Eu vou me preocupar para que um dos lados tenha uma sequência reta. Vou procurar prestar atenção para que ele cubra todo o meu tecido.
Próxima costura, vou subir mais um pouquinho, para não faltar na hora que eu virar. Quando eu visualizo essa parte, eu sei que eu vou costurar mais ou menos até aqui. Vim daqui. Esse foi o último que eu acabei de colocar. Então, eu sei que eu vou colocar o próximo nessa direção. Aqui, ó, ele vai pegar essa parte da costura dupla, vai ficar muito pesado. Então, eu vou deixar para um outro trabalho. Conforme o meu trabalho vai crescendo, as minhas tiras vão ficando um pouco maiores. Dessa direção, se vocês forem fazendo essas marcações, fica difícil de cometer erro, e se tiver errado também, não tem importância. Você pode colocar mais de um lado do que de outro. O que eu vou observar é o tamanho final da peça que eu quero. Próximo, vou colocar deste lado. Eu já preciso de um tecido que tenha uma tira maior. Conforme eu for fazendo, eu vou aproveitando todas as minhas tiras. Então, eu vou continuar fazendo isso, o tamanho que eu quero fazer o meu trabalho. Eu posso fazer vários bloquinhos, depois fazer com que ele se torne um quadrado. Eu coloquei essa por último, e eu cheguei a um ponto em que esse lado está bem maior do que esses outros. Eu não quero que a finalização do meu bloco fique muito pesado, porque eu vou ter a união com outras partes dos jeans. Então, essa eu fiz a última. A sequência será aqui. Só que agora eu vou fazer as minhas emendas, começando menor e terminando maior, para ele ir formando um quadrado, para que eu finalize o meu bloco com uma tira com poucas costuras para o encaixe da próxima etapa do meu trabalho. Aqui é como já eu estivesse fazendo a finalização. Eu quero que esta parte esteja mais leve, para eu unir com a parte de baixo. Vim daqui, vim para esse. Agora, eu vou manter esse mesmo tom de jeans. Agora, eu vou fazer diferente. Já estou fazendo a finalização do meu bloco, então, eu já estou com um tecido um pouco maior. Costura. Estou seguindo este recorte. Então, agora, neste ponto, eu já estou procurando deixar o meu trabalho dentro de um esquadro. Agora, eu venho usando a régua de auxílio. Eu já estou finalizando o meu bloco. E estou com um tecido só, não estou fazendo mais o colorido. Estou mantendo o sentido das costuras. Eu havia feito esse. Rodei, fiz esse. Rodei, fiz esse. Acabei de colocar esse. Agora, eu vou colocar mais um aqui e vou medir para chegar dentro do meu esquadro. Vou seguir esse corte, mesmo que aqui em cima falte um pouco. Eu trouxe vocês aqui para a mesa. Eu vou colocar esse bloco dentro de um esquadro, porque eu quero finalizar com uma borda. Eu vou procurar onde estiver faltando tecido. Então, eu vou usar esta falta do tecido e vou cortar essa sobra aqui. E aqui, eu já tenho um bloco dentro do esquadro, tenho um quadrado, vou verificar a medida que eu tenho para ajustar para a medida que eu quero. Eu cortei as minhas tiras para borda de finalização com 7 centímetros. Vamos colocar borda
em cima e embaixo, direito com direito. Vamos costurar a borda aqui, refilar o excesso. E já estou na máquina, já vou costurar a borda de baixo, direito com direito e refilar o excesso. Agora eu vou colocar a borda dos outros dois lados que faltam. Uma aqui em cima e a outra aqui embaixo. E aqui está o meu trabalho, o meu topo finalizado. Vou dar sequência na montagem dele. Se vocês querem ver o que vai se transformar esse bloco, deixa no comentário que eu gravo a sequência da aula para vocês. Essa nossa aula de hoje é uma base para a introdução dessa técnica. Eu espero que você tenha gostado, ela ficou bem simples e a partir daqui você já pode começar a desenvolver projetos bem mais elaborados e explora os tecidos que você tem na sua casa. Vamos usar nossos retalhos, vamos reutilizar os jeans velhos e vamos fazer patchwork. A minha semana rendeu, pois além de eu ter feito a capa da almofada, que foi o bloco da nossa aula, eu já encapei um puff que estava bem feinho e ainda fiz uma nécessaire, já utilizando outra forma de trabalhar com a técnica do Place. Eu não vou postar nesse vídeo a montagem da almofada, que eu fiz bem simples, a não ser que você queira. Aí eu faço a próxima sequência do vídeo para vocês. Espero que você tenha gostado. Deixa seu joinha, se inscreve no canal e vem pro ateliê. Vamos fazer muito patchwork, vamos usar os nossos retalhos.